Esse aqui é um outro vídeo que eu faço, não é mais do Gazine, mas tem a ver. É o Classic HQ. Eu quero falar de quadrinhos que me influenciaram desde a infância até hoje. E principalmente na questão do período da infância e da juventude, quando a formação ela é norteada, né, pelo que nós vamos vivenciando. Então, há muitas pessoas que na infância têm uma alegria de viver com determinadas situações e há crianças que não vivem essas situações tão bem assim, infelizmente. Eu tive os dois caminhos, mas o caminho de vivenciar a leitura dos quadrinhos e poder ter aquisição de quadrinhos, um gibi por semana desde os meus 7 anos, me ajudou muito na minha infância a ter uma leitura imagético textual com os gibis, interdisciplinar e com quadrinhos de vários países, claro que todos traduzidos no Brasil. Eu não tinha essa noção de onde eles vinham, mas eu ia na banca não para comprar sempre o mesmo título. Por exemplo, se eu comprava o Mickey ou o Cebolinha, depois eu me deparava com algo novo, Mortadelo e Salaminho. Eu experimentava. E se eu gostasse, eu tornava a comprar vez ou outra. Então, como eu tinha direito a um por semana e as bancas eram apinhadas de títulos diferentes, eu passava, como curiosidade, a querer conhecer cada um, né? Mas aí, essa parte do quadrinho infantil eu vou deixar para o próximo vídeo. Esse aqui, eu quero falar do quadrinho juvenil, mas que me influenciou na infância também, principalmente esse. Esse quadrinho, esse gibi do Superboy em cores, eu devia ter uns 9 anos, mais ou menos, 9 a 10, quando em Minas Gerais, no interior de Minas Gerais, Triângulo Mineiro, eu nasci em Tuiutaba, mas eu me lembro que eu estava em Capinópolis, que é a cidade onde uma tia minha vivia com os meus primos, com o marido e os primos, e lá, de vez em quando nas férias, eu passava as férias lá. Então, numa dessas férias, com 8, 9 anos de idade, esse gibi estava lá na casa dos meus primos e eu passei a folheá-lo. Eu não li de cara, porque eu gostava de quadrinhos de humor infantis, mas eu achava curioso. Eu folheava, eu via as cenas, enfim, os desenhos. E aí, 1 ou 2 anos depois, quando eu lá estive novamente, o meu primo acho que não quis mais a revista e ele me deu. Daí sim eu fui ler. Eu já devia ter então uns 11 anos para 12. E aí eu achei muito curioso, porque a história em quadrinhos foi desenhada pelo... Eu não tinha essas noções também de quem eram os desenhistas, mas do Cary Bates é o roteiro e o Dave Cockrum com Murphy Anderson, os desenhistas. Mas o que me chamou a atenção foi não em específico a Legião dos Super-Heróis, porque essa é uma história do Superboy com a Legião dos Super-Heróis, embora eu tenha gostado. O que me chamou a atenção foi que é uma ficção científica, e eu então gostava de ficção científica. E aí no espaço cósmico, seres de outro planeta. Uma página que muito me chamou a atenção, 2 páginas foram essas, em que os super-heróis no planeta que eles estão, assim, futurista, né? E eles se encontram e aí vão conversar. Depois tem um grande vídeo aqui, um monitor gigante. Então são itens de ficção científica e um espaço assim, não tem ninguém, mas tem os 3 seres aqui, uma nave espacial, a cidade. Para mim, que era criança, essa imagética toda, esse cenário, ele me deu um efeito de curiosidade, desértico ao mesmo tempo extraplanetário, que me chamou extremamente a atenção na primeira vez, mas na segunda mais ainda, quando eu ganhei o gibi. Então, eu li essa história, era uma história interessante, curta, né? Tem um vilão, o Motru, que tenta asfixiar e matar o
Superboy no caso. A capa é sempre um trailer naquela época, né? A Ebal, Editora Brasil América, lançava os gibis já década de 70, 72, 73. Esse aqui é de 72. Então, eu devo ter, com 72, eu tinha 5 anos. Eu devo ter visto essa revista em 1974 ou 75, pensando bem aqui, pode ser que meu primo comprou em 1972. A memória, né, ela nos engana, porque, veja, se eu tinha 5 anos a primeira vez e o meu primo já tinha 7 a mais que eu, ele tinha 12, ele pode ter comprado essa revista e eu com 5, 6 anos posso ter visto essa revista. E aí sim, com 8 ou 9 anos eu ganhei essa revista dele. Então por isso que eu não li na primeira vez, provavelmente. Eu tinha 5 ou 6 anos, eu ainda não lia. Eu fui ler com 7. Mas aí, vê como a memória nos engana, né? Eu estou tentando entender aqui porque é de 72. E aí essa revista aqui, ela me chamou a atenção por essa história em quadrinhos, que é de ficção científica, né? Então, só para lembrar, a ficção científica, ela está... aqui tem as capas das revistas, mas eu quero mostrar para vocês aqui. Ela está no início dos quadrinhos também dos fanzines. Aqui o Reign of the Superman, que foi o primeiro fanzine, o primeiro conto, um dos primeiros contos, vá lá, do Jerry Siegel e Joe Shuster, mas é o primeiro que deu origem ao Superman que eles criaram, embora esse Superman seja um vilão. Você pode ver aqui nesse link, eu vou deixar para vocês. Ele traz aqui as 8, acho que 8 páginas, ou 10 até, 1, 3, 5, 7, 8, 9, né? Porque é um fanzine e aqui eles puseram eles puseram na horizontal. E o fanzine, na verdade, era esse. Vocês podem ver aqui nesse outro site, é esse fanzine aqui, Science Fiction, número 3. E aí o número 3, aqui o sujeito está vendendo num leilão os 5 primeiros números da Science Fiction, na qual cuja criação é do Siegel e Shuster, os criadores do Superman, né? Veja só, $88 mil as 5 primeiras edições. Tem aqui as capas, né? Tem a parte interna. Tem alguns itens aqui. Mas aqui tem de novo, né? Enfim, só para mostrar que os fanzines, né? E filmes, quadrinhos, desenhos animados muito atrelados à ficção científica, isso chama muita atenção, me chamava muita atenção, né? Eu quis mostrar o fanzine aqui para mostrar essa relação dos criadores do Superman com os fanzines, com o gosto pelos contos da ficção científica, que na verdade engendraram e fizeram com que os fãs amadores, leitores de ficção científica da década de 30 nos Estados Unidos criassem os fanzines, né? E 2 deles eram o Jerry Siegel e o Joe Shuster, criadores do Superman. Aqui é o Superboy. Mas vamos lá, continuar. Então, deixa eu pegar aqui, mostrando essa revista aqui com essa história. Depois tem uma segunda história aqui, que é uma história mostrando o Superman, o Superboy e um outro amigo dele, que é um outro herói que eu não lembro qual, os dois crianças, né, quase que assim, 2 anos de idade, ou 2,5, já com superpoderes, né? É uma das fábulas lá que eles, de vez em quando, tinha umas histórias curtas, né, diferentes na DC ou na Marvel, na DC mais ainda. E outra história que eu fui ler bem depois, porque era muito adulta, do Neil Adams e do Daniel New, do Deadman, o Desafiador. Adulta no sentido de que, para vocês verem, se eu era uma criança, né, eu gostava mais de humor e vez ou outra de HQs assim, de super-heróis como Shazam, Capitão Marvel e essas, pelo traço, né? Mas essa aqui era extremamente, o traço e a história eram mais soturnas, mais pesadas, mais jornalísticas, mais adultas, né? Então é interessante lembrar que as histórias em quadrinhos dos anos 70
com alguns autores como Neil Adams, Daniel Neal, Jim Aparo, outros roteiristas que agora não me lembro o nome. Eles também fizeram HQs que era para um público mais adulto, tanto que leitores da Marvel principalmente eram universitários, né? Bom, então tá aqui uma revista que me marcou grandemente desde os meus 5 a 8 anos de idade, quando me deparei primeira vez com ela, com o meu primo. E curiosamente, né, provavelmente eu não sabia ler ainda, quando eu fui saber ler ele me deu de presente, então com 8, 9 anos de idade, e eu guardo até hoje. E a outra que me influenciou na mesma linha, na mesma esteira, e aí eu já visitando nas férias que eu tinha do meio do ano ou do fim do ano, às vezes coincidindo das duas férias eu poder ir a Minas, porque eu já residia no litoral de São Paulo, né? Depois dos meus 8 anos de idade, e aí eu visitava outros primos meus aí em Tuiutaba, e lá tinha um quartinho, um cômodo apenas com revistas e quadrinhos. E lá eu me esbaldava com os quadrinhos de humor, de super-herói, da cripta, de terror. Conforme eu fui crescendo, fui vendo as variedades que tinha lá. Uma delas que me chamou a atenção, e depois eu consegui num sebo, é essa aqui, Super Duplas. Essas super duplas eu depois passei a comprar uma vez ou outra também. Ela é da década de 80, do início da década de 80, e essa aqui me chamou extremamente a atenção também por outra história da Legião dos Super-Heróis e com o Superboy. Só que aqui com desenhos, eu já tinha uns 14 anos, né? Embora de 80, 67, 77, 10... eu já tinha 14 anos mais ou menos quando eu me deparei a primeira vez com a história, e extremamente criativa. É do Paul Levitz. Agora o desenho é do James Sherman. É um desenhista que depois ele enveredou, fui pesquisar um pouco, ele enveredou por outros caminhos da arte, do design, e abandonou os quadrinhos. Mas naquele período, década de 70 e o começo de 80, ele trabalhou muito com a Legião dos Super-Heróis, chegou a desenhar uma revista dos X-Men, dos X-Men, depois do número 150 ou algo assim. Eu consegui encontrar. Tem um link que eu vou deixar aqui para vocês, que vocês vão poder ler as HQs que vocês quiserem, as revistas que vocês quiserem da DC ou da Marvel, que é um site que tem lá escaneadas essas revistas, né? E aí vocês podem encontrar. Saíram no Brasil pela Panini alguns tomos com a Legião dos Super-Heróis e o Superboy, mas esses dois que saíram, se eu não me engano, eu fui ver, só tem uma HQ do James Sherman, e ele chegou a desenhar bastante. E tinha um outro desenhista também, o Mike Nasser, também, que era muito bom. O Nasser tentava levar mais pela linha do Neil Adams, mas o Sherman não, ele tinha um estilo próprio, que de vez em quando tinha um pouco de desenho redondo, que lembrava desenho animado, mas era mais sério e mais adulto também. E era um traço que também trazia retícula, né? A retícula como arte final, que aí deve ser do Bob Weir, que usava muita retícula, mas os ângulos que ele fazia, as explosões e tudo mais, eram de extrema criatividade. Ele era bastante dinâmico, os quadrinhos dele. E me chamou muito a atenção, os traços me chamaram a atenção, o Starman, que é o homem cósmico aqui, a roupa dele é toda do preto com estrelas, né? Então assim, eu gostei demais dessa HQ, bem curta, porque eles puseram só uma parte dela, e a continuidade vinha no número seguinte, que eu acho que nem era do mesmo desenhista mais, mas essa história eu gostava demais pelo traço, principalmente do James Sherman, né? E eu fui descobrir que ele desenhou, eu tenho outras revistas do Super Duplas e até do Superboy, e aí tem o Dave Cockrum, e tem o criador, o Mike Grell, o Mike Nasser e o James Sherman, que desenharam a Legião dos Super-Heróis. Então são desenhos muito criativos. No Brasil ainda, a Panini, eu acho que ainda não publicou tudo, publicou uma parte só. Então, quando eu tinha essa idade, 14 anos, eu estava com a vontade sempre de desenhar. É similar quando a gente escuta uma música e gosta muito, e depois quer escutar novamente, várias vezes. E aí, eu não sei fazer música, não sei tocar. Mas com o desenho, eu via uma HQ do Neil Adams, do Jim Aparo, do John Byrne ou do James Sherman, e me dava muita vontade de desenhar a seguir. Aí eu pegava e ficava desenhando naquela época,
tentando emular o estilo deles sem copiar. Eu não gostava de copiar, então tentava emular. Do James Sherman não emulei muito, foi mais o Jim Aparo, o Neil Adams e o John Byrne. Mas os que eu gostava, o Michael Golden eu não emulei, eu achava difícil também, mas estilos diferentes e muito bons, muito criativos, né? De toda maneira, me influenciaram muito. Esse aqui na minha infância, com 5 anos de idade ou 6, quando eu vi, não sabia ler. Depois, com 8 ou 9, quando eu ganhei a revista, eu passei a ler. É uma influência muito grande. A revista é grande, tem esse colorido quadriculado, escrito em cores, colorido. Tudo isso na minha infância gerou uma memória que eu tenho hoje em dia de algo que, quando eu me deparava com uma banca ou com o quartinho de gibis lá dos meus primos, ou via as revistas da Ebal que eu não conhecia, com capas diferentes, com em cores, me dava muita vontade de logo conhecer, abrir, ler, ver. Então, assim, era algo incrível, era algo que eu não sei mais quantificar pela memória. E esses menores aqui também, porque eu abria, por exemplo, se a primeira HQ eu não gostasse muito do desenhista, do traço do desenhista, podia ser que a segunda me apetecesse, né? É como a capa, às vezes. A capa, por exemplo, do Jim Aparo, já o desenho da primeira HQ é do Romeu Tangal, mas a última do James Sherman. E ainda tinha propagandas de outras revistas, cujo traço, esse aqui é do Rick Buckler, emulando o Neil Adams, também me interessava. Então, tinha uma riqueza de você folhear os gibis brasileiros, principalmente os da Ebal, porque você conseguia, desde a capa ao miolo, perceber e conhecer quais eram os desenhos, que desenhistas. Então, assim, você tinha as possibilidades de ver essa novidade. E os personagens, né? O que me interessava mais eram os desenhos, né? Mas claro que os personagens também ajudavam. Eu sempre gostei da Legião dos Super-Heróis, até mesmo antes dos X-Men. Na época a gente falava X-Men, porque eu não conhecia o X-Men. Cheguei a conhecer a Legião dos Super-Heróis antes. E, obviamente, os X-Men, principalmente os novos, têm a ver com a Legião, já que o Dave Cockrum, que foi desenhista da Legião e também inventava e criava uniformes, fez o mesmo para os novos X-Men e até mesmo outros personagens lá coadjuvantes dos X-Men, que eram extraterrestres eu esqueci agora, Shi'ar, eu acho, Império Shi'ar. Ele trazia de lá a roupagem, uniformes para os outros personagens da Marvel, que era muito parecido dos personagens que ele desenhava, né? Os uniformes para DC. Então, assim, tem uma riqueza e tem uma interdisciplinaridade também, e tem a ficção científica que permeia tudo isso, né? Tanto, principalmente com as HQs do Superman, Superboy e da Legião dos Super-Heróis. Então, isso me influenciou na minha infância, ter esses gibis, conseguir folhear, ter contato com eles e continuar na adolescência. Isso é muito gratificante. Então, embora o Brasil tenha sido prejudicado em não ter desenvolvido histórias em quadrinhos naquele período de ficção científica, ele teve um pouco, né, teve de terror também, e há muitas críticas de que a hegemonia norte-americana, enfim, solapou isso, mandando gibis para o mundo todo e para o Brasil, como o Japão faz atualmente com o mangá. Independente disso, é bem quisto que tem um pouco de cada mesmo. Até gibis europeus na minha infância tinha os Smurfs, que eram Strumpfs, então aparecia no Brasil. Agora, no Brasil teve várias tentativas, aí foram minadas, enfim, aí são outras histórias para a gente trabalhar em cima e refletir, né? Questão do editor querer pagar menos, e aí ele paga já com personagens que já são famosos, vai vender e fica difícil para o brasileiro. Mas essa é uma história de quando eu fiquei adulto, eu fiquei conhecendo, pesquisei, enfim. Mas a infância foi muito gratificante ter esse material em bancas, né? Então tinha um pouco de tudo nas bancas, e mesmo que eu não tivesse ainda acesso com 5, 6 anos de idade, parentes, primos, amigos, você visitava e lá na casa aparecia um desses gibis que influenciavam
bastante. Então, esse Classic HQs que eu criei aqui, que é uma contraparte dos meus vídeos, que tem o Gazine, que fala sobre fanzines, esse na verdade é baseado num blog que eu criei desde 2010, em que eu criei vários, né, Consciência e Sociedades, e criei o Classic HQs também, e mais um outro que agora eu nem me lembro o nome, mas assim, é porque os blogs já estão em desuso, eu já nem estou alimentando eles mais. Mas lá tem, no Classic HQs, tem vários gibis e quadrinhos desses antigos que eu gostava e que eu colocava e escrevia sobre e punha as capas. Mas esses dois especificamente, eu acho que eu não coloquei lá. Então é isso. Eu estou, digamos, semi-inaugurando esse Classic HQs, né, com esses dois quadrinhos aqui. Aliás, esses dois gibis, que tem várias histórias em quadrinhos dentro, né? Aqui tem 2 HQs, aqui tem 3 HQs, né? Para falar um pouco dessa influência que eu tive na minha formação de leitor, amante, pesquisador de quadrinhos e de ficção científica também. É isso. Até o próximo Classic HQs.